Pronto, aí agora vai começar. Bora lá. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente já vem estudando, né, sobre o inquérito policial. Tá bom? A gente já sabe que o inquérito policial, ele tem algumas características, né, que a gente viu nas aulas passadas. Uma das características, tá certo? É para ele colher, né, provas suficientes para o processo, tá bom? Essa é uma das situações do inquérito policial, certo? Hoje a gente vai trabalhar do seguinte, ó. Houve um fato, tá certo? E esse fato, vamos chamar ele de um fato criminoso, tá bom? Onde o inquérito policial ele iniciou, certo? Aí o que que acontece? O presidente do inquérito, que é o delegado, ele vai precisar, né, de algumas situações em relação a provas suficientes para enviar ao Ministério Público e à situação do Poder Judiciário, tá bom? Aí o delegado ele vai e decide, tá certo? É discricionária a situação, ele decide fazer o quê? A reconstituição do crime. Então hoje a gente vai tratar, tá certo? Nessa nossa primeira situação aqui, ó, de reconstituição de crime, tá bom? A gente vai ver como é que vai se dar essa situação de reconstituição de crime, a gente vai ver como é que o processo penal ele vai tratar em relação a isso aí, tá certo? E aí a gente vai, aos poucos, debatendo, né? E eu quero que vocês utilizem aí para mim a situação de mensagens, tá bom? Que é para a gente dar uma analisada, né, nessa situação. E aí a gente vai debatendo, tranquilo? Ó? O que eu entendo como reconstituição de crime? A gente já tem que entender logo o seguinte, ó. Quando eu for fazer reconstituição de crime, certo? Não são todos os crimes que eu posso utilizar desse artifício. Então, eu já tenho que entender dessa forma aí. Não são todos que a gente pode utilizar, tá certo? Ela é uma reprodução simulada do fato criminoso, tá bom? Você vai simular um fato criminoso, certo? Olha onde é que está isso? Lá no artigo 7º do CPP, tá bom? Lá no artigo 7º, aí vai dizendo o seguinte, ó, para averiguar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, tá bom? Autoridade policial, qual quem é a autoridade policial? O delegado, tá bom? Poderá, pessoal, ó, aqui onde tem poderá, coloquem que é um ato discricionário, tá bom? Um ato discricionário. Ele poderá, tá certo? Ó, o que que acontece? Algumas questões vai colocar que ele deverá, ele não deverá, ele poderá, tá certo? Com isso não acontece, não. Ora, não acontece. Vai lá na primeira questão. Na primeira questão, pessoal, diz assim, ó. Concluído o inquérito, certo? Ó, concluído o inquérito. O Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade policial, tá bom? Em caso de novas diligências. Não, não era essa não. Eu acho que é a segunda. Deixa eu dar uma olhada na segunda. Para verificar o modo e as circunstâncias em que ocorreu a prática da infração, está aqui, essa daqui mesmo. Para verificar, né, ó, o modo e as circunstâncias em que ocorreu a prática da infração penal, é dever da autoridade policial proceder à reprodução simulada dos fatos. É dever? Dever não, pessoal. Não é deverá, é poderá, tá certo? Não é deverá, é poderá. Essa aqui é uma questão, salvo engano, é uma questão CESP, essa daqui, tá certo? Não é dever, ele poderá, tá certo? Proceder à reprodução simulada dos fatos. Bota que ela tá errada, tá certo?
Vocês vão colocar aí como fundamentação legal, ó, o artigo 7º, tá bom? Não é deverá, não é dever, tá certo? Ele poderá, ele não deverá, tá certo? Ó? Então, ó, já veja aí, ó, que cai isso aí, beleza. Eles vão mudar só o quê? Só o verbo. Em vez de ele colocar que ele, como diz aqui, ó, certo? Ó, para averiguar a possibilidade de haver uma infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial, quem é essa autoridade policial? O delegado, tá bom? Poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie, não pode contrariar o quê, pessoal? A moralidade ou a ordem pública. Por isso, ó, a observação que eu trago aqui para vocês é o seguinte, ó, não é aplicável a todos os crimes, tá bom? Por exemplo, você não vai aplicar uma situação dessa, cara, num crime, por exemplo, de estupro. Você não tem como fazer isso aí, tá certo? Vai ferir moralidade, intimidade, vai ferir várias situações aí, tá certo? Ó. Então, ó, lembra disso aqui. Não, ó, passo o marca-texto aí em cima do não, ó, não é aplicável, tá certo? Ó, não é aplicável a todos os crimes. Lembra disso aí, certo? Beleza? Tranquilo aí? Aí vamos lá, né? Ó, o que eu tenho aqui? Vou ajeitar isso aqui, pronto. Cuidado, o investigado não é obrigado a participar, tranquilo? Ele falou que o investigado ele é obrigado a participar, não, certo? Ó, vamos tratar aqui de uma situação, certo? Começou o inquérito, tá bom? Começou o inquérito, o cara lá é chamado de investigado, certo? Aí o que acontece? Entrega o inquérito, tá bom? Para a autoridade judicial e para o Ministério Público. Ele passa a ser o indiciado, tá bom? Façamos de conta que o delegado ele está trabalhando nessa situação, e aí, quando ele começou a fazer reprodução simulada dos fatos, começou a fazer isso, aquilo, outro, ele notou que aquele cara que era o investigado, que já estava entrando como indiciado, não tem prova suficiente, né, não tem materialidade para ser ele o autor dos fatos. Pergunta é, aquele cara que estava como indiciado, ele pode ser retirado? Eu nem sei se existe essa palavra desindiciado. Pode, tá bom? O delegado ele poderá colocar no relatório final dele que não há provas suficientes para que o indiciado continue como indiciado, tá certo? Pode ser que aconteça, tá bom? Então, ó, o investigado ele não é obrigado a participar, tá bom, da reconstituição do crime, em respeito ao princípio da presunção da inocência. Falcão, que é presunção da inocência? Ninguém é obrigado a constituir provas contra ele próprio, tá certo? E presume-se que todo mundo é inocente até que prove o contrário, tá bom? E da impossibilidade de obrigá-lo a produzir provas contra si. Assim, não há que se falar em condução coercitiva do investigado para a realização de reconstituição. Já vi cair isso aí em prova, tá certo? Como era a sua ação. Falava de uma reconstituição de crime que o indiciado, o investigado, ele não queria ir, tá certo? E aí o juiz determinou coercitivamente que ele acompanhasse. Tá fora. Isso não existe, não. Tá certo? A outra situação, tá bom? Que eu já comentei, é que não cabe em qualquer crime, não cabe em qualquer crime, essa situação aqui de reconstituição de crime. Tranquilo? Não erra isso aí na tua prova. Não cabe em qualquer crime a reconstituição, tá bom? Beleza. Falcão sobre o indiciamento. Bora lá. Eu tenho uma situação, certo? Vamos retornar. Houve lá um delatio criminis, né, que a gente comentou na aula passada,
caso você ainda tenha dúvida, tá bom? Assiste a aula anterior sobre inquérito policial. Então, a gente tem o Delatio Criminis, tá certo? E tem também, né, a Notitia Criminis. Vamos imaginar que o inquérito começou, certo? Por Delatio Criminis ou Notitia Criminis, tá bom? O que acontece? Ó? O delegado, ele, por enquanto, ele tem um cara que ele é o suspeito, tá bom? Esse suspeito, ele é chamado de investigado. Tranquilo? O delegado juntou elementos que indicam que aquele suspeito ele pode ser o autor do ato delituoso, do ato criminoso, tá certo? Quando o delegado ele vai montar todo o seu relatório, tá bom? Que ele vai entregar para as outras autoridades, esse cara ele já perde o nome de investigado e vai passar ao nome de indiciado. Aí o que as questões vão te perguntar? Quem é a autoridade competente para dar esse título de indiciado? A autoridade policial, tá bom? O presidente do inquérito policial. Esse cara, como diz aqui, ó, tá bom? O indiciamento pode ser entendido como a cientificação do suspeito. Por quem? O pai pegar o marca-texto, ó, pela autoridade policial, que se encontra como principal foco da investigação, ou seja, a autoridade policial deixa a probabilidade e passa a tratar o sujeito agora indiciado, tá bom? Ele deixou de ser, tá bom? O investigado e passou a ser o indiciado, tá bom? Aqui, ó. Deixou de ser o investigado e passou a ser o indiciado, certo? Falcão, se ele passou a ser o indiciado, né, ó, aí as outras autoridades, como o Ministério Público e o juiz, eles vão entender aquele cara como sendo indiciado, tá certo? Aí, claro que lá na fase lá judicial, né, aí vai ter toda a situação de novo de provas e tudo, tá bom? Então, ó, esse cara passou. O que pode cair na sua questão? Quem é que transforma o investigado em indiciado? A autoridade policial, tá bom? Não é o Ministério Público, não é o Judiciário, a autoridade policial, certo? Ó, no artigo 2º, parágrafo 6º, vai dizer assim, ó, o indiciamento, vou pegar o marca-texto, privativo do delegado de polícia, tá certo? Dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica de fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e circunstâncias do ato delituoso, né, pessoal? A autoria, materialidade e circunstâncias, tá bom? Vou botar aqui, ó, do fato criminal. Tá bom? Tranquilo aí? O que eu tenho aqui? Falcão, o membro do Ministério Público, quem é esse cara? O promotor. Certo? O membro do Ministério Público e o juiz, cuidado, não podem obrigar a autoridade policial a indiciar uma pessoa. Não pode. Certo? Quem é que vai no... Vamos por partes. Quem é o presidente do inquérito? Delegado, autoridade policial. Quem é que vai indiciar? O delegado. Não, Falcão, mas o promotor está querendo que seja indiciado fulano de tal. Não pode. Certo? Ah, mas o promotor quer. O problema é dele. É só ele dispensar o inquérito. O inquérito ele não é dispensável? É uma das características. Ele dispensa o inquérito e ele mesmo, tá certo? Ele já vai conduzir o final da persecução penal. Tá bom? Lembra lá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Sobre o indiciado, promotor e juiz, ele não pode obrigar o delegado a indiciar uma pessoa. Tá bom? Ato discricionário. Falcão, eu não lembro o que é um ato discricionário. O ato discricionário é aquele ato de opção dentro da lei. Tá certo? O cara pode ou não, se a lei permitir, ele faz ou não. Tá bom? O que acontece? Certo? Ó, Falcão, o policial, ele vai, a autoridade policial, ele vai indiciar, e é só ele, tá bom? O que acontece? Se o policial não quiser indiciar,
e o promotor quiser que ele indicie, ele vai fazer? Não, não vai, tá certo? O que acontece? A autoridade policial ela vai indiciar alguém quando ela tiver um lastro de provas, lastro probatório, que possa fundamentar a decisão dele. Porque assim, pessoal, vai que o delegado vai e indicia o João e de repente o promotor e o juiz quer saber qual, com base em qual fundamento, tá bom? Ele vai ter que ter um lastro probatório, tá certo? Que vai fundamentar a decisão dele, tá bom? Ou seja, ele vai justificar o porquê. Vamos pensar dessa forma aí, tá bom? Então, ó, vamos pensar quais são os tipos, tá certo? Ó, eu tenho, quais são as espécies? Eu tenho a espécie direta e a espécie indireta, tá certo? Quando é que ela é a direta? Tá bom? A direta é quando eu sei onde é que o cara tá, eu sei quem é o cara e a gente está acompanhando de acordo com o que tem lá, tá certo? Quando é que é indireto? Indireto é quando o cara tá sumido. Sei nem onde é que esse cara tá, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer o indiciamento direto quando eu sei quem é o cara, sei onde é que ele tá, de repente o cara tá preso, tá certo? Ou não, tranquilo. Quando é que se dá o indireto? O indireto se dá quando eu não sei nem onde é que esse cara está foragido. Vamos pensar dessa forma aí, tá bom? Indiciamento direto, quando o suspeito se encontra presente durante a investigação criminal. Só isso. O indireto, quando esse cara está sumido, tá bom? Não se, não se dá quando o suspeito, aliás, se dá quando o suspeito, durante a investigação criminal, se encontra em lugar incerto ou não sabido. Ou seja, é o sumido, tá bom? Tranquilo? Espécies aqui, pessoal, de indiciamento, tá bom? Eu tenho indiciamento direto, indiciamento indireto. Indiciamento, tá bom? A minha dica é, ó, vai rabiscando o teu material do jeito que eu vou rabiscando o meu, tá certo? O seu material ainda é para estar mais rabiscado do que o meu, tá bom? Indiciamento, pode ser direto ou indireto, tá bom? Bora lá, Falcão. Quando é que vai acontecer esse indiciamento? Ele pode ser realizado na lavratura do flagrante, tá certo? Ó, até o relatório final. Aqui e aqui, ó. Aqui, o flagrante, certo? Aqui, relatório final. Em qualquer parte aqui, ó, desse lapso temporal, tá bom? Eu posso ter o indiciamento, tá bom? Em qualquer parte, ó. Daqui, indiciamento, certo? Ó, aqui, ó. Qualquer desses aí eu posso ter. Tranquilo até aí? De graça, de graça. Bora lá, né? Falcão, existe a possibilidade de desindiciar o cara? Claro, tá bom? Pessoal, imagina assim, ó, tu é um delegado de polícia, tá certo? E aí tu recebeu, né, ó, tu vai abrir um inquérito policial, tranquilo? Tanto faz se tu vai abrir um inquérito policial pelo Delácio Crimes ou se tu vai abrir o inquérito policial pela, é, pela notícia crimes, tanto faz, certo? E aí, ó, durante o prazo, claro que a gente vai ter os prazos, né, para o fechamento desse inquérito. Durante esse prazo, o que, que vai acontecer? Você está fazendo as investigações e tudo leva a crer que é o João. Aí o João, certo? Você indiciou ele. Por quê? Pode ser desde a lavratura do flagrante até o teu relatório final. Aí imagina que aqui pela metade, ó, tu descobriu outros elementos que tiram o João como foco, tá certo? Do indiciamento. E aí, Falcão, o que vai acontecer?
Você retira o indiciamento do cara. Você, como delegado, cuidado, tá certo? Lembra que é a autoridade policial, tá bom? Então, quando é que ele pode tirar esse indiciamento? Nesse período aqui, ó, tá certo? Lembra que daqui, ó, até o relatório final, eu chamo isso aqui de investigação, tá bom? Está acontecendo a investigação criminal, tá certo? Se está acontecendo a investigação criminal aqui, no meio do caminho eu indiciei um cara, sou um delegado, indiciei o cara logo, que eu posso já indiciar, né? Para já ir segurando algumas situações. E aí, ó, vi que não estava batendo o que eu estava pesquisando com o que as provas estavam chegando. Aí eu desindiciei o cara, tá bom? Então, nesse caso, ó, a possibilidade de desindiciamento, sim, tá bom? Assim, exatamente, ó, nessa situação, colhi provas, as provas não estão se ligando àquele rapaz que eu tinha indiciado inicialmente, de repente esse cara começou a mostrar, a defesa dele começou a já juntar algumas provas que mostram que esse cara não está ligado ao fato criminoso, tá certo? Aí eu acabo desindiciando ele. Tranquilo? Cuidado, tá certo? Ó, o que a gente tem que ter cuidado? Existem pessoas que não podem ser indiciadas, tá bom? Outras questões de provas. Quem é que não pode, quem é que não podem ser indiciadas, tá bom? Vamos lá. Cuidado, hein? Primeiro, juízes ou promotores, membros do Ministério Público. Em tais casos, o inquérito policial será remetido ao órgão da classe. Tranquilo? Ou seja, por que eles não podem? Porque não vai ser um delegado, tá certo? O titular do inquérito. Beleza? Bora lá. Quem é que não pode também? Certo? O investigado que possua um fórum por prerrogativa de função. Exemplo: deputados, senadores, governadores, tá bom? Presidentes, entre outros, né? Certo? E o que vai acontecer? Cara, o que vai acontecer, ó, é uma comissão parlamentar de inquérito, tá certo? Ó, é isso aqui que vai acontecer. Em tais casos, o inquérito policial é remetido ao foro competente com a devida autorização do tribunal competente, tá bom? Que é a nossa CPI. Beleza? Bora evoluir. Falcão, beleza. Eu já vi que eu tenho a situação da reconstituição do crime, né? O que a gente já viu aí. Eu tenho a reconstituição do crime. Aí da reconstituição do crime, tá certo? Eu estou juntando provas, eu vou indiciar o cara, beleza, tá certo? Eu já vi que eu posso desindiciar o cara, né? Eu sendo o delegado de polícia, eu posso desindiciar. Como também, ó, vamos ver a situação do fechamento do inquérito, tá bom? O fechamento do inquérito, pessoal, ele vai estar ligado ao quê? Ao relatório final. Pronto, tá bom? Fechamento do inquérito estará ligado ao relatório final, certo? Então vamos lá. Aí nós temos a situação aí de atualizações de prazos, né? Ó, tá bom? Vamos ver aqui essas situações de prazos, né? Ó. O inquérito policial é encerrado com a elaboração por quem? Pela autoridade policial de um relatório, tá bom? Que informe tudo que foi coletado na investigação. Outra coisa, ó, tudo que é coletado na investigação como prova vai junto do inquérito, tá bom? Tudo. Isso, pessoal, na prova, né? Porque, assim, ó, no dia a dia, eu que trabalho nessa área, a gente sabe que nem tudo vai junto com o inquérito, tá bom? Mas, assim, ó, tu já pensa da seguinte forma: tudo que foi coletado como prova vai junto com o inquérito, tá bom? Vai junto com ele, certo? Após a conclusão desse relatório, a autoridade policial encaminhará a investigação ao Poder Judiciário para que seja ingressada a ação penal por seu titular. Tá bom? Então vamos lá. Inquérito
inquérito policial mais ação penal, tá bom? Esses dois juntos aqui, aí nós temos o nome de persecução penal, tá bom? Juntei o inquérito mais a ação penal, aí eu tenho a persecução. Tranquilo? Tava alguma coisa ruim, amor? Tava travando? Bora lá. Certo? Ó. Vamos ver o que diz aqui o artigo 10. Né, ó? Eu tenho aqui. O inquérito deverá terminar num prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso. Tá bom? 10 dias para o preso. Certo? Ou se estiver preso preventivamente. Vamos lá. Eu estou aqui com o cara que foi preso em flagrante e eu estou aqui com o cara que foi preso preventivamente. Tá bom? 10 dias, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia que se executou a ordem de prisão. Tá bom? Aí eu tenho um prazo de 30 dias, se ele estiver solto. Tá bom? Esse cara foi solto com fiança ou sem fiança? Ele está solto. Solto 30 dias. Preso 10 dias. Tá bom? Tem uma atualização do pacote anticrime, não tem? Mas por enquanto deixa aí. Certo? O que vai acontecer? A autoridade ela vai fazer o relatório ao final, tá certo? Ó, ao final do inquérito, tá bom? Questão de prova, tá bom? Questão de prova. Eu tenho aqui, ó, autoridade policial, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o juiz e eu tenho aqui o promotor, tá bom? A tua prova pode chamar de juiz, como ela pode chamar de autoridade judiciária, tá certo? Ó, autoridade judiciária, tá bom? E aqui ela pode falar, ó, titular do Ministério Público, certo? Bora lá. O que a tua prova vai perguntar? A autoridade policial, ela vai encaminhar, tá certo? Ela vai enviar o relatório para quem? Pessoal, isso daqui tem muita gente que erra, tá bom? Eu nem julgo não, sabe por quê? Ó? Porque é o seguinte, ó. Falcão, quem é o titular da denúncia? Da ação penal é Ministério Público. O Ministério Público, o promotor, que é o titular, certo? Ah, Falcão, então se ele é o titular, o delegado ele vai mandar para o promotor. Vai não, vai mandar para o juiz, certo? Aí o juiz remete ao titular da ação para a denúncia. Tranquilo? Cuidado. Eu já errei questão sobre isso, tá certo? Para onde é que vai o relatório do inquérito, tá certo? Para onde é que vai o relatório que a autoridade policial manda? Para o juiz, não é para o promotor. A gente acaba vacilando, já que o promotor ele é o titular da ação, né? Da ação penal. É ele que vai denunciar, vai fazer a denúncia, tá bom? Cuidado com isso aí. Beleza? Ó, os instrumentos do crime e os objetos que interessam a prova acompanharão o inquérito. Tranquilo? Vogão, pois eu trabalho no fórum, eu trabalho na secretaria lá do fórum e chega só o inquérito. Ó, cara, irmão, na prova, tá certo? Na sua prova, no seu concurso, acompanha tudo, tá certo? Qual foi o objeto do crime? Um carro. O carro vai junto com o inquérito. Foi armas, vai junto, tá certo? Ah, foi dinheiro falso, foi isso aqui, vai junto, vai tudo junto, tranquilo?
os instrumentos e os objetos vão tudo junto com o inquérito. Vão junto, certo? Artigo 11. Ó. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Bom, na tua prova vai ser isso aqui, ó. É igual aquele maluco lá que eu tinha como aluno. Rapaz, eu vou botar que mas eu não acredito não. Tá pronto, faz desse jeito aí, certo? Tranquilo. Os crimes de ação penal pública incondicionada, aquele em que não interessa a vontade da vítima, tá certo? Ao chegar um inquérito relatado ao Poder Judiciário, o juiz remeterá os autos para o titular da ação penal. Acabei de falar. Qual que é o titular da ação penal? Ministério Público, tá bom? Aí o Ministério Público, o que ele pode fazer? Presta atenção. Ação penal pública incondicionada. Ele pode, de cara, oferecer a denúncia, tá bom? Ele pode requisitar novas diligências, tá bom? Ou ele pode, presta atenção, solicitar o arquivamento, certo? Não vamos tratar muito do pacote anticrime ainda não, tá certo? Vamos tratar disso aqui, porque o pacote anticrime ele já vai trazer outras situações, né? Vamos tratar desse aqui, por enquanto, certo? Bora lá. Como promotor ele vai oferecer a denúncia. Ele recebeu o inquérito, ele está satisfeito com o que está no inquérito, ele vai oferecer a denúncia, tá bom? Para que inicie o quê? A ação penal, já que ele é o titular, tá bom? Ele está convencido da materialidade da autoria do crime. Aconteceu, pronto. Primeira opção. Segunda opção, ele ainda não está convencido. O que ele faz? Ele requisita novas diligências às autoridades, tá certo? Ó, quando ele requisita novas diligências à autoridade policial, ele vai que repuxe necessária para o ingresso da ação penal. Ele não está satisfeito com o que tem ali, ele entende que houve, né, o fato delituoso e ele acha que dá para encontrar mais algumas coisas, tá certo? Então vamos lá. Ou então, depois que ele recebeu, ele viu, né, pelo que foi entregue, que não tem possibilidade, né, de ele estar abrindo aí uma situação de ação penal. Então, quando não houve a possibilidade, ele solicita o arquivamento, tá bom? Ele não arquiva, ele solicita o arquivamento. Por enquanto, leva nesse entendimento, tá bom? Por enquanto, leva nesse entendimento. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas. Quando não há dúvidas, há dívidas, né? Então, vamos para as nossas questões, né? Travou o seu, Brito? O seu está normal? Os outros estão normal ou está travado? Está normal, né? Então, bora lá. Na primeira questão, nós temos o seguinte, ó. Concluído o inquérito, certo? O Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade policial em caso de novas diligências. Tá bom? Vamos lá. A autoridade policial, como a gente viu, ela vai ter, ó, 3 opções. Primeira opção, oferecer denúncia. Segunda opção, tá certo? Ó, solicitar, né, novas diligências. O arquivamento é a terceira. Certo? E a terceira é solicitar, né, o arquivamento. Tá bom? Ó, quando ele pediu, ó, novas diligências. Tá bem aqui, ó. A segunda. Requisitar. Vou só trocar o solicitar por requisitar. Requisitar novas diligências, tá certo? Beleza. Quando ele vai requisitar, tem que ser novas diligências, pessoal. Não pode ser as mesmas, não, tá certo? Tem que ser novas diligências. E às vezes, ó, quando vai aparecendo aí novas provas, ele já vai solicitando, tá bom?
Então, não é nem solicitar, é requisitar, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Requisitar. Certo? Então, nesse caso aqui, bora analisar o item. Concluído o inquérito, tá bom? Ou seja, o delegado concluiu o inquérito, já fez seu relatório, mandou lá para o juiz mandou lá para o promotor analisou, aí ele vai devolver para a autoridade policial. Quando é que ele pode devolver? No caso de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Correto? Bom, item corretinho, perfeito. Beleza aí? Tranquilo? Vamos lá. Segunda a gente já fez, vamos para a terceira, né? Tá bom? Tranquilo. Bora para a terceira. Na terceira diz assim, ó, né? Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a instrução processual, deverão ficar sob a guarda de depositário fiel, que deverá apresentar a autoridade competente toda vez que for requisitado. Aí não, né, pessoal? Falei para vocês, ó, tá certo? Salvo engano, é artigo 11, tá certo? Ó, do Código de Processo Penal, tá certo? Ele vai falar que os instrumentos vão junto com o processo, tá bom? Aqui, ó. Aqui ele, ó. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito, tá certo? Ó, vai junto, vai tudo junto, tá certo? Ó, você bota aqui, ó. Acompanharão os autos do inquérito. Beleza aí? Tranquilo? De graça, não é não, pessoal? Moleza, 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 como a gente costuma falar, não é não?